o Carrascal pegou o jogo, dobrou e botou no bolso. Fala, eu sou o Lucas, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo do canal Quicando a Bola, mais um vídeo sobre 7 pontos sobre o jogo do Flamengo, Flamengo 1, Racing 0. Vamos comentar aqui os 7 principais pontos do jogo que deu vantagem para a equipe brasileira na disputa aí para chegar na final da Libertadores. O primeiro ponto é o nome que é o nome do jogo, o dono do jogo chama-se Jorge Carrascal. Este é o primeiro ponto que a gente tem que tocar aqui na análise de Flamengo 1, Racing 0. O Carrascal pegou o jogo, dobrou e botou no bolso, e ele que nem é titular absoluto, foi a escolha do Felipe Luiz para entrar nessa partida no lugar do Luiz Araújo, que vinha sendo titular, tinha sido titular contra o Palmeiras no último jogo. Carrascal roubou a vaga e jogou muito pelo lado esquerdo no primeiro tempo. No segundo, quando sai o Arrascaeta, ele vai jogar centralizado, porque aí passa alguém tava lá pra isso. Não era o Samuel Lino, entrou depois. Não, o Samuel Lino entrou no lugar da Arrascaeta, foi pra esquerda e o Carrascal foi jogar centralizado. E jogou muito por ali também, inclusive faz o gol jogando por ali. O gol decisivo. Acabou com o jogo, foi o jogador mais perigoso, criou as melhores oportunidades e ainda foi o responsável por decidir o jogo, né? O gol é dele, mas o gol só sai ainda mais por causa de um passe lindo dele. Para os highlights dele, talvez fosse até melhor que o Bruno Henrique tivesse feito o gol e aí entrasse a assistência maravilhosa que ele teria dado, ao invés do gol que é o que, no final das contas, o que importa pro Flamengo é que foi gol, né? Mas pros highlights do Carrascal talvez tivesse sido melhor dar assistência pro Bruno Henrique, porque seria mais bonito, mais plástica. O passe foi fantástico, mas ele estava tão destinado a ser o nome do jogo que o Bruno Henrique perde o gol, a bola sobra para ele e ele faz 1-0 pro Flamengo. Ponto pro Felipe Luiz nessa daí de ter bancado o Carrascal e muitos pontos pro Carrascal, que acabou com o jogo de ida de Libertadores, de semifinal de Libertadores. O segundo ponto de Flamengo 1, Racing 0 é que o Racing não se acovardou, mas ele acabou sendo empurrado pela equipe do Flamengo. O Racing começou nos primeiros 15, 20 minutos equilibrando o jogo era bem frenético, o jogo era bem lá e cá, com as duas equipes tendo oportunidades boas, né, de marcar. Os dois times estavam com muito ímpeto ofensivo e muita intensidade, era um jogo assim, de alto nível. Só que aos poucos o Racing foi cansando, o Racing tem menos qualidade e o Racing foi sendo empurrado pelo Flamengo para trás. E aí teve momentos em que o Flamengo conseguiu ter mais ímpeto, mais qualidade, teve momentos que o Flamengo diminuiu esse ímpeto, diminuiu a intensidade, diminuiu realmente a sua qualidade, mas depois foi se reencontrando de novo, então foi aqueles altos e baixos, aquelas oscilações naturais de um jogo de futebol, mas o Racing foi cada vez mais encurralado pelo time do Flamengo, que teve muito mais a bola e tem muito mais qualidade para isso mesmo. Era o esperado que o Flamengo dominasse o jogo, teve mais o controle. Mas o Racing, enquanto teve gás, enquanto teve ali chance mesmo de conseguir fazer isso, ele tentou equilibrar mais o jogo nessa questão de volume mesmo, de ir pra cima. O terceiro ponto sobre Flamengo e Racing, e aí aqui muitos podem achar, eu tava assistindo o vídeo do VSR, inclusive, sobre esse jogo, antes de começar a gravar, e ele disse que acha que também foi um acerto do Felipe Luiz colocar o Eric Pulgar, né? E assim, a atuação do Eric Pulgar é fantástica, jogou muita bola mesmo, se não fosse os milímetros de impedimento do Samuel Lino, ele teria dado uma assistência fantástica pro Samuel Lino também. Mas eu acho que Saul é um jogador de outro nível, então não se tira o Saul do time. O Saul deveria ser titular e o Eric Pulgar, pra sorte do Flamengo, também é muito bom. Então é o poder do elenco do Flamengo, do melhor elenco da América, que tem um Eric Pulgar, que mesmo quando o seu técnico erra em não colocar o Saul Niguez, ele tem o Eric Pulgar para jogar muito também. Então, jogou muito. Acho que até por isso, talvez, não foi... Porque aí eu acho que
o Felipe Luiz é inteligente, então por mais que na minha visão ele tenha cometido o erro na dele, também tá certo, era para jogar o Pulgar mesmo, ainda mais como o Pulgar jogou, mas ele é inteligente a ponto de que eu acho que ele, com o Saul no banco, ele olha pro Saul como uma das melhores opções para entrar, né, para tentar mudar um jogo que estava relativamente amarrado até certo ponto. O Carrascal vai fazer o gol da vitória aos 43 do segundo tempo. Só que o Pulgar tava jogando tão bem que aí também dificultou dessas substituições acontecerem. E quase todas as substituições do Felipe Luiz tiveram muito efeito, né? O Ayrton Lucas entrou melhor do que o Alexandre, pelo menos ofensivamente, né? Teve mais volume, pelo menos. O Plata entrou melhor que o Luiz Araújo. Eu falei que o Carrascal tinha entrado no lugar do Luiz Araújo, né? Enlouqueci completamente. O Luiz Araújo foi titular. O Carrascal entrou no lugar... Não me lembro, mas enfim, entrou aí. No lado esquerdo, o Luiz Araújo estava jogando. E aí o Bruno Henrique perdeu o gol, né? Não entrou tão bem assim, mas teve ali suas chances. E o Samuel Lino entrou bem. Teve ali o Martirena, daqui a pouco vamos falar dele, mas o gol impedido, né? Por muito pouco. E aí o bom jogo do Eric Pulgar fez com que ele não fosse substituído. O quarto ponto de Flamengo 1 e Racing 0 é o Martirena levando o baile. Assim, o Martirena virou carrasco dos times brasileiros nos últimos tempos, principalmente na campanha de título da Sul-Americana do ano passado. Porém, muito mal, né, nesse jogo aí contra o Flamengo. Ofensivamente, que era onde ele estava mais se destacando nesses duelos contra brasileiros, ninguém viu, não apareceu o Martirena. E na defesa tomou um baile, pô. O Carrascal pelo lado esquerdo no ataque no primeiro tempo deitou e rolou pra cima dele. No segundo tempo continuou, e quando entrou o Samuel Lino continuou. O gol seria nas costas dele, né, com o Samuel Lino atacando ali e fazendo a cabeçada. Martirena foi o pior em campo pra mim. Se o Carrascal é o nome do jogo, o Martirena é destaque negativo. Muito mal. O lateral direito, camisa número 15, né, do Racing. Ficou aquele duelo do 15 contra o 15 na maior parte do tempo, mas o 15 do Flamengo, Carrascal, dominou o jogo pra cima do Martirena. O quinto ponto de Flamengo 1, Racing 0 é o Pedro, né? Pedro que teve duas excelentes chances ali que ele gerou, né, com o seu próprio recurso no final do primeiro tempo. Uma que ele puxa de chapéu dentro da área ali de primeira e depois cai puxando ali e a bola vai para escanteio. Depois no escanteio a bola chega e ele dá um chute de bicicleta. Tava bem, né? Poderia estar perto de marcar, só que acabou que ele fraturou a mão e foi substituído. E aí a previsão é que ele fique com a mão imobilizada por um mês, né? As informações que o Vene Casagrande trouxe durante o dia. Então, só que ele disse que ainda não se sabe se isso vai impossibilitar ele de jogar ou por quanto tempo vai impossibilitar ele de jogar. Ou seja, vamos ver aí as expectativas, porque o Pedro é um jogador muito importante nesse time. Pode fazer falta num jogo de volta, né? E pra uma sequência de Campeonato Brasileiro também. Mas o Plata entrou bem, jogando pela direita. O Bruno Henrique não entrou tão bem assim, jogando pelo meio. Talvez, pelo desempenho no jogo, o Plata ganhe a vaga do Pedro, caso o Pedro não jogue, né, na volta lá no El Cilindro. Sexto ponto sobre Flamengo 1, Racing 0 é que o resultado é péssimo pro Racing. Apesar de que eles estão até bem confiantes, né? O Gustavo Costa, na entrevista coletiva, disse: nós estaremos em Lima. Cravou, dizendo que a torcida vai levar o Racing a virar esse confronto contra o Flamengo, mas ganhar de 2-0 do Flamengo é difícil. É difícil. Então, eu acho que é péssimo pro Racing. O melhor pro Racing teria sido conseguir segurar o empate que estava conseguindo até os 43 do segundo tempo. E o sétimo ponto de Flamengo 1, Racing 0 é que o resultado é bom pro Flamengo, mas não, ele é menos bom pro Flamengo do que ele é ruim pro Racing. Porque o Flamengo, até aqui, não teve tantas grandes atuações
na Libertadores, o desempenho no geral da competição do Flamengo é ruim. E a gente viu no jogo de volta contra o Estudiantes como foi, num cenário parecido, né? Com um estádio hostil, com torcida fazendo festa, muita, né? Lá em La Plata. A torcida do Racing vai fazer muita festa também. E o Flamengo vai ter dificuldades com isso, muito provavelmente. Mas o Flamengo vem numa sequência de dar respostas a esses momentos ruins, né? De oscilação, momentos de menos... de uma equipe pocada, né? E aí o Flamengo contra o Palmeiras e agora contra o Racing deu uma resposta sobre isso. Mas agora é um desafio novo, um desafio que ele já... um desafio novo nessa sequência, né? Um desafio que ele já teve antes, que foi muito difícil. E que agora o time é até melhor que o Estudiantes. O Racing é melhor. Então o Flamengo tem que estar ligado. Mas se jogar o que jogou no Maracanã, ou se jogar o que o Flamengo sabe jogar, vai se classificar. Então por isso o resultado foi bom. Não acho que o Flamengo jogando o que sabe perde pro Racing em qualquer lugar do mundo, não. Tem que fazer o Racing um jogo excelente e o Flamengo um jogo ruim para isso acontecer. Então, esses foram 7 pontos de Flamengo 1, Racing 0. Diz nos comentários o que tu achou, se tu concorda com os 7 pontos que eu trouxe aqui, se tu acha que alguma das coisas que eu falei aqui foi completamente errada, diz nos comentários. E se gostou do vídeo, dá o like, se inscreve, mostra para seus amigos darem a opinião deles também. Se não gostou, dá o dislike, segue a gente nas redes sociais. Até a próxima, valeu, tchau!